Olá, meus irmãos, meus amigos, companheiros, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta, com mais um vídeo e desta feita com um tema bastante sugestivo: perdi a fé, e agora o que fazer? Embora o tema seja bastante chamativo, de fato esse é um dos assuntos que a gente mais recebe notificações, mensagens, até mesmo aqui comentários no YouTube. Perdi a fé, e o que fazer? Como agir diante de uma suposta incredulidade que atinge o coração de um cristão? Antes de nós darmos início, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, e o versículo de número 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Para você que ainda não me conhece, você está no meu canal Eliseu Ribeiro, e eu já gostaria de pedir rapidamente que você deixasse o seu like, para que através do mesmo o nosso vídeo possa alcançar os objetivos. Embora o objetivo principal seja o ouvinte, mas também, de uma certa forma, o ouvinte pode nos apreciar com o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar e também compartilhe esse vídeo para que chegue até outras pessoas que ele também possa estar ajudando. Então vamos lá no tema: perdi a fé, o que fazer? Bom, essa é uma realidade que está acontecendo a nível de mundo, dentro do contexto do cristianismo, com jovens, com crianças, embora crianças em um nível mais inferior, em um percentual mais baixo, mas também está acontecendo com crianças, precisamente muitíssimo com adolescentes, muitíssimo com jovens, e também na faixa etária da terceira idade também está acontecendo a suposta falta de fé, ou a perca da fé, que também a gente poderia chamar de perca da convicção. Quando alguém estava convicto de algo e de repente perde essa convicção, perde essa certeza. Vamos lá, o que a gente tem enfrentado nesses dias é isso: pessoas que acreditavam não acreditam mais, pessoas que tinham certeza de algo concernente à fé cristã e hoje não tem mais, pessoas que defendiam hoje nem sequer crê naquilo que defendiam. Isso é um quadro, embora triste, constrangedor, mas real, que de uma certa forma está tomando conta de uma grande parte do nosso povo cristão. E essa perca de convicção, vou usar o termo perca de convicção para ser mais preciso que o termo perca de fé. Essa perca de convicção, ela pode ser gerada por várias questões ao mesmo tempo, várias circunstâncias. Entre elas, eu quero destacar aqui, sofrimentos extremos pode levar alguém a desacreditar da existência de Deus, da sua bondade, do seu amor, enfim. Vontade extrema de servir a Deus e ao mesmo tempo prisões com vícios, enfim, problemas semelhantes aos vícios, por exemplo, pode levar alguém a desacreditar da universalidade da salvação e levá-los a crer que Deus os predestinou para a perdição e que não haverá saída para a sua vida, a famosa predestinação, Então, esse é algum dos fatores: sofrimento, dificuldades em lidar com as situações da vida, em se libertar dos vícios. E o que mais tem gerado esse problema, e que tem ganhado espaço aí no gráfico como um dos causadores dessa perca de convicção, tem sido o questionamento. Por que isso, por que aquilo?
como isso, como aquilo, como explicar isso, como explicar aquilo, se isso é assim, porque isso, se isso funciona assim, porque aquilo. Isso é o fator mais responsável pelas percas de convicções do meio cristão. Questões não resolvidas teologicamente, versículos que parece não haver uma explicação, supostas contradições entre passagens bíblicas, a dúvida quanto à veracidade dos escritos, das traduções, das cópias, dúvidas quanto aos livros apócrifos e canônicos, enfim, e assim por diante. Esse tipo de situação gera um constrangimento, gera dúvidas, desconforto e pode resultar na perca das convicções daquilo de qual nós defendemos dentro da fé cristã. Eu, Eliseu Ribeiro, passei por essa fase. Chegou um momento da minha vida que eu pregava, eu estava presente em grandes congressos, o meu nome e a minha foto, a minha imagem estava em cartazes de grandes eventos, vídeos esparramados pelo mundo. Preguei em trabalhos no Brasil e também fora, precisamente trabalhos online, convites para aqui, para ali, e muitas vezes eu me encontrei em cima de uma tribuna com o microfone na mão, porém desacreditado do que estava pregando ou do que eu iria pregar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu quero gravar um vídeo mais posteriormente, precisamente na próxima semana, que será muito difícil conseguir gravar outro vídeo essa semana, e eu quero falar nesse próximo vídeo sobre um grande homem de Deus que perdeu as suas convicções. Eu quero falar sobre ele aqui e quero trazer o seu histórico, a sua vida, aquilo que temos registrados, para que você possa perceber, né, na biografia desse homem que eu quero abordar no próximo vídeo, que é possível você ser alguém reconhecido como um grande homem ou mulher de Deus, mas acabar perdendo as suas convicções por causa de situações e até mesmo por causa de problemas que você não consegue resolver. Então eu passei por esse problema, eu sofri muito, e um dos maiores sofrimentos que a gente sofre é internamente, é quando a gente quer acreditar e não consegue acreditar, é quando a gente quer defender e não consegue defender, é quando a gente sabe que aprendeu com alguém desde a infância daquele jeito, mas não consegue defender aquilo, porque as convicções se foram. Muitas coisas acontecem, estudos e mais estudos, questionamentos e mais questionamentos, e a gente perde a convicção. Eu passei por esse caminho, eu estive dentro desse poço, pedi muita misericórdia a Deus, foram muitas madrugadas chorando, foram pastores que eu abracei eles e pedi ajuda, a maioria não conseguiram me ajudar, porque não tinham preparação para lidar com a minha situação, não sabiam, nunca tinha passado por isso, nunca tinha visto ninguém passar por isso, então eles não sabiam como me atender, como me ajudar, como me oferecer ajuda, mas Deus me ajudou a sair daquela situação e eu hoje estou gravando esse vídeo para ajudar alguém que também está vivendo essa situação. Então vamos lá, perdi a fé, e o que fazer agora? Eu li um versículo que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 3 está escrito que é bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras. Então nós temos aí uma sequência, ler, ouvir e guardar. É uma sequência que nós temos aí. E nessa sequência nós temos primeiro ler. Aí se você não pode ler, você ouve. Mas agora guardar é dever de cada um. Desde o que lê até o que ouve tem o dever de guardar. Tá certo? Então, perdi a fé. O que fazer? Bom, a primeira dica que eu deixo para você que está me assistindo, o que fazer? Primeiro, localize, identifique em qual setor, em qual área da fé cristã que você teve dificuldade de acreditar. Qual é
a área, qual é o assunto, qual é a doutrina que te deixou com dúvida. Essa é a primeira forma de você começar o tratamento. Essa é a primeira porta de saída. É você identificar aonde está a doença. É você bater os exames e saber qual a doença você tem. Porque pela doença que você tem, é o remédio que você tem que tomar. Tá me entendendo? Dependendo da doença, é o remédio. Então, o remédio depende da doença. E a doença ela é descoberta através de sintomas e exames. Tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falo de perca de convicções da fé cristã, você pode estar sofrendo dificuldades em áreas distintas da fé cristã. Então você precisa primeiro, a primeira dica que eu te dou, localize e identifique em qual área da vida da fé cristã que você está tendo dificuldade de acreditar. Vamos lá, vou dar alguns exemplos. Você está tendo dificuldade de acreditar na existência de Deus? Mais uma opção. Você está tendo dificuldade de acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Mais uma opção. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, mas não crê que Ele é Deus. É essa a sua dificuldade? Não, a minha dificuldade não é Deus, é o Espírito Santo. Ok. Não, a minha dificuldade não é Deus, nem Jesus e nem o Espírito Santo. A minha dificuldade é a Bíblia. A Bíblia está toda errada, mal traduzida, mal copiada, tem livros faltando e palavras que não era para estar. Essa é a sua dificuldade? Vamos lá. Esse é o primeiro passo. Perdi a fé, o que fazer? Primeiro, identifique aonde está a sua dificuldade de crer. Se é na Bíblia, se é em Deus, se é em Jesus, se é no Espírito Santo, se é na igreja, se é... não sei, né? Existem tantas coisas. Às vezes você crê em Deus, mas não crê em Jesus. Às vezes você crê em Deus e crê em Jesus, mas não crê no Espírito Santo. Você crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, mas não crê no batismo. Às vezes você crê em tudo isso, mas não crê na volta de Jesus. Ou às vezes você não crê na Bíblia. Tá me entendendo? Então você precisa identificar onde está a sua dificuldade. Porque aonde tiver a sua dificuldade, aonde tiver a sua doença, é aí que vai se aplicar o remédio. Então vamos lá. Primeiro, localize e identifique aonde está a sua dificuldade. Após identificar a sua dificuldade, trabalhe em cima da sua dificuldade. Trabalhe em cima da sua doença. Se o seu problema é no coração, não tome remédio para os fígados agora. Tome para o coração. Se o seu problema é nos rins, tome remédio para os rins. Se o seu problema é no pulmão, tome remédio para o pulmão. Você consegue entender a minha linguagem? É isso que você precisa fazer. Se você crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, mas não está conseguindo acreditar nas Escrituras, na Bíblia, você precisa tratar esse assunto. Você precisa dar um tempo para a escatologia, você precisa dar um tempo para a soteriologia, você precisa dar um tempo para a pneumatologia, você precisa dar um tempo para a cristologia e estudar o quê? Bibliologia, a doutrina da Bíblia. Como que a Bíblia foi escrita, como que ela foi copiada pelos copistas, como que ela foi traduzida, como que ela chegou até a nós, como que ela foi formada. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, os 4 critérios para a formação do canon. Se você nunca prestou atenção como que foi formado o canon bíblico, assista esse vídeo. Então você investe nisso. Eu não estou conseguindo crer na Bíblia, para mim a Bíblia é mal traduzida. Estude sobre a tradução, as linguagens originais. Se preciso for, faça como eu fiz. Curso de grego, curso de hebraico, aprenda a ler o grego, o hebraico, compra materiais de tradução, de semântica, estuda. A sua dificuldade vai acabar. Se a sua dificuldade é acreditar na formação do canon, você acha que tem livros faltando ou que tem livros sobrando, estude sobre a formação do canon. Não, a minha dificuldade é sobre Jesus. Estude cristologia, abre mão das outras matérias, invista naquilo que você está tendo dificuldade. Tá me entendendo? Então eu deixo essas 2 dicas para você que perdeu as convicções em alguma área da fé cristã. Primeira dica, localize e identifique qual a área que você está tendo dificuldade para acreditar. Segundo lugar, trate da sua doença. Não fique perdendo tempo.
Ah, eu vou comprar livros para me estudar. Um livro de cristologia, um de bibliologia, um de ramartiologia, um outro de teologia avulsa, um outro... Não. Trate a sua doença. Se a bibliologia... Eu tive dificuldade com bibliologia. Você está ouvindo alguém falar que teve dificuldade. Eu tive dificuldade de acreditar no canon, na formação, nas traduções, enfim. Sabe o que eu fiz para resolver o meu problema? Comprei uma série de materiais. Tudo sobre formação de canon, manuscritos mais morto, estudei o grego, estudei o hebraico, comprei materiais de grego, de hebraico, Bíblia nas linguagens originais, enfim, investi o que eu pude em bibliologia e cheguei à conclusão que a nossa Bíblia é confiável. Tive dificuldade também em cristologia, comecei a investir em materiais de cristologia, a revelação messiânica do Antigo Testamento, comprei materiais acadêmicos de Israel concernente ao assunto, estudei só cristologia. Hoje eu consigo pregar o Cristo ressurreto que morreu pelos nossos pecados. Então, essa é a segunda dica. Primeira dica, vá descobrir aonde você tem dificuldade. Identifique onde está o problema. Segunda dica, invista em materiais da área que você está precisando. Cuide da sua doença. Trate a sua doença. Invista em materiais que vão ajudar você a resolver o seu problema. Terceiro lugar, essa é a terceira e a última dica que eu vou deixar. Terceira dica, cuidado com informações alheias. A pessoa às vezes tem dificuldade, vamos lá, uma das mais frequentes que existe hoje, bibliologia. Aí ela começa a assistir vídeos no canal do YouTube só de pessoas que são contra a Bíblia. Resultado final, cada vez você vai morrer mais. Por quê? As pessoas que são contraditórias sempre querem apresentar argumentos contraditórios. E muitas das vezes esses argumentos que eles apresentam, para mim ou para você que vai assistir, que às vezes não tem uma boa formação teológica, não tem uma boa formação nas linguísticas da Bíblia Sagrada, você vai acreditar, você vai aceitar as informações como verdadeiras. Mas muitas vezes, se você tivesse ido lá, eu não sei se eu posso apresentar, se vai dar problema, mas esse livro, Razões para Crer, por exemplo, esse livro. Se você tivesse comprado um livro desse, Razões para Crer, lá você encontraria argumentos defendendo e contra-atacando aquele argumento que você assistiu no YouTube. E você ia descobrir que aquele argumento só foi válido porque você não tinha uma formação adequada para poder combater aquele argumento. Mas não significa necessariamente que aquele argumento é verdadeiro. Consegue entender isso? Então tome cuidado com argumentos contraditórios. O meu conselho é, está com dificuldade em bibliologia? Estude materiais que vão fortalecer a sua fé. Estude materiais que vão te dar razões para crer. Depois que você tiver estruturado, de verdade mesmo, verdadeiramente estruturado, aí sim você terá capacidade para enfrentar os contraditórios e as contradições. Há muitas coisas que eu pensava que não tinha resposta para elas. Que se eu tivesse tomado decisões precipitadas, eu teria me afastado do cristianismo. E hoje eu tenho respostas para elas. Após estudar uma série de materiais de pessoas que deram a sua vida para encontrar essas respostas. Arqueólogos que dedicaram o seu tempo, exegetas que dedicaram o seu tempo para adquirir respostas. E muitas das vezes nós rejeitamos essas respostas e nos apegamos às críticas. E isso não nos traz benefício algum. Isso só nos traz prejuízo. Então eu deixo essas 3 dicas. Perdi a fé. E o que fazer? Primeira dica, identifique onde está a sua dificuldade. Segunda dica, trate da sua doença. Terceira dica, cuidado com informações alheias. Eu costumo dizer que quem não faz parte do cristianismo não tem moral para me ensinar porque eu sou cristão. Quem tem moral para me ensinar é quem convive na mesma fé que eu convivo. Tá certo? E por que eu digo isso? Porque quem não é cristão não está preocupado em conhecer as minúcias do cristianismo. Não está preocupado em conhecer
os segredos da fé cristã. Não estão preocupados em pesquisar a fundo a fé cristã, mas querem pegar de forma superficial os assuntos e lançar críticas e dúvidas. Agora, um cristão autêntico, ele dá o seu próprio sangue em busca de respostas para as questões dificultosas, para que a fé do povo de Deus seja alimentada e fortalecida. Então ouça quem tem moral para te ensinar. Quem tem moral para te ensinar é quem comunga da mesma fé que você. Quem tem moral para te ensinar é quem vive na mesma fé que você vive. Quem serve o mesmo Deus que você serve. Então pense nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a sua fé venha a ser fortalecida. Que você venha a tratar da doença espiritual que você está tendo. E venha a ser liberto. Eis aqui uma testemunha viva. Que se você tratar, você vai ser liberto desse problema. Eliseu, mas eu estou enfrentando uma situação muito difícil, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais acreditar, eu estou abandonando tudo. Não é tempo de você abandonar. Dê um tempo, tire um tempo para você descansar sua mente e trate unicamente da sua doença, da área que você está tendo dificuldade, e você vai ver que a sua vida vai mudar. A sua fé nunca mais será a mesma. A fé que eu tenho hoje na Bíblia, ela está muito mais além do que a fé que eu tinha antes. Porque antes eu tinha uma fé, como disse Jó. No livro de Jó, capítulo 42, verso 5, ele diz: de ouvir dos meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Assim é a minha fé. Eu tinha uma fé baseada no que eu ouvia falar. Hoje eu tenho uma fé baseada em verdades que eu busquei e as conheci com os meus próprios olhos. Então vai à frente e você vai ver que a sua fé será muito maior do que era antes. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Há muitas pessoas sofrendo, há muitas pessoas desanimadas. E esse vídeo pode chegar até alguém que está dessa forma hoje e novamente colocá-la de pé. Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.